Deus abençoe a todos que estão aqui presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando também através da transmissão. É um prazer nós nos ajuntarmos mais uma vez, já que a nossa unidade não é uma unidade física, mas espiritual, estamos todos juntos. Os adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes podem sair agora com o pastor Juba, para esse momento especial em que eles terão um ensino específico para eles. O pastor Juba e o Danilo estarão responsáveis aí pelos nossos adolescentes, não é? Nós temos realizado os nossos cultos aos sábados, às 19 horas, aos domingos, às 10 da manhã, e às terças-feiras, às 19h30. Os cultos de sábado e domingo exigem que você se cadastre, que você se inscreva através do aplicativo. Se você ainda não tem um aplicativo, é uma boa oportunidade para que você baixe esse aplicativo no seu celular e tenha-o, porque através dele você se inteira de muitas notícias, de muitas informações em relação à igreja. E também pode se inscrever para muitos cursos, e inclusive para os nossos cultos de sábado e domingo. O culto de terça-feira tem sido um culto especial. É o culto tradicional e não tem exigido nenhuma inscrição. Basta que você venha. É o nosso culto de 1 hora. Nós começamos às 7h30. Temos terminado às 8h30, 8h40 no máximo. Onde nós cantamos muitos hinos, adoramos a Deus com cânticos antigos. E tem sido um tempo muito especial. E você está convidado para estar conosco também às terças-feiras, às 19h30. Abra a sua Bíblia aí, por favor, comigo, em Lucas capítulo 15. Vamos refletir hoje nesse texto da Palavra de Deus e pedir que o Senhor nos ajude mais uma vez, por sua bondade, misericórdia e graça. Lucas 15 tem sido um capítulo muito especial, particularmente. Eu já preguei nas parábolas de Lucas 15 mais de uma dezena de vezes, com certeza. A parábola do filho pródigo, a parábola da moeda perdida. E hoje, especialmente, eu queria convidar você a refletir comigo sobre a ovelha perdida. São 3 parábolas que nós chamamos de parábolas gêmeas. Elas são parecidas, mas não são iguais. Possuem cada uma a sua particularidade, ou as suas particularidades. E é por isso que são uma unidade. Cada uma dessas parábolas compõe uma unidade e nos permitem tirar lições de cada uma delas. Então eu queria que você lesse comigo do versículo 1 até o versículo de número 7, que é a primeira unidade, ou é a primeira parábola das 3 parábolas motivadas pelos versículos 1 e 2. Porque os versículos 1 e 2 são a motivação, ou é a motivação, dos versos que compõem as parábolas, do verso 3 até o final do capítulo. São 3 parábolas motivadas por aquilo que aconteceu nos versículos 1 e 2. Então vamos lá, leia comigo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu acho muito interessante essa afirmação que os fariseus e os escribas fazem. Porque eles dizem que Jesus recebia pecadores e comia com eles, e eles se admiram disso. Se não fosse com pecadores, Jesus ia comer com quem? Não é? Só se Jesus ficasse comendo sozinho todo dia, porque só tinha pecadores para ele se assentar e comer juntos. Mas os publicanos, os fariseus, os escribas, talvez pensassem que eles estivessem numa categoria diferente das dos demais.
Então eles dizem: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Parábola é sempre uma história, uma metáfora, uma figura. Não é necessariamente uma história que aconteceu, mas uma história que Jesus cria para aplicar uma verdade, para ensinar uma verdade espiritual. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Para nós entendermos essa parábola, faz-se necessário que a gente observe um pouquinho do contexto, primeiro da passagem, mas também de toda a cultura que fazia parte da vivência de Jesus, da experiência de Jesus, e que ele transporta para o seu dia a dia nos ensinos. A cultura do Antigo Oriente era uma cultura agropastoril. Era uma cultura economicamente agropastoril. Muitos viviam do cuidar de ovelhas. Cuidar de ovelhas era algo muito comum. Cuidar de ovelhas era algo absolutamente corriqueiro, rotineiro na vida daquele povo. Observar um pastor cuidando de suas ovelhas era muito natural. Diferente da nossa cultura, onde nós não vemos isso com grande frequência. Naquela não. De modo que quando nós vamos lendo as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a gente encontra de um modo grande, a Bíblia está encharcada de muitas expressões que falam a respeito do pastor e das ovelhas. Muitos personagens bíblicos influentes, afamados, conhecidos, que nós gostamos de repetir, foram pessoas que cuidaram de ovelhas, foram pastores, trabalharam nessa árdua tarefa de pastorear ovelhas. Um deles, que a gente gosta muito e que a gente repete, é Davi. Davi foi um pastor de ovelhas antes de tornar-se rei de Israel. A Bíblia diz que quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi rei, ele não está em casa. E Samuel nem pensa ainda que seria aquele menino, aquele garoto, o próximo rei de Israel. Porque todos os filhos de Jessé passam diante de Samuel e Deus diz para Samuel: não atentes para a aparência. Fique atento para as coisas a que Deus dá atenção. Ou seja, fique atento para o coração. Porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. E aí na conversa de Jessé com Samuel, de Samuel com Jessé, há a pergunta do profeta, do juiz, do legislador Samuel: todos os teus filhos já passaram por aqui? Até que Jessé se lembra que há um filho que está nos campos. E o que ele está fazendo nos campos? Cuidando de ovelhas. Cuidando de ovelhas. Porque era absolutamente comum. Mas era comum que aquele que não possuía, talvez grandes habilidades, fosse para o campo cuidar de ovelhas. Os demais filhos de Jessé eram guerreiros, mas Davi era apenas um pastor de ovelhas. Talvez porque lhe faltasse as habilidades de um guerreiro, mas não lhe faltava o cuidado com as ovelhas. E quando nós lemos os Salmos, nós encontramos essa figura, muitas vezes repetida por Davi, porque isso fez parte da sua história, da sua vida e da sua carreira. Salmo 78, quando o rei Davi vai refletir sobre
o reinado dele, ele termina o Salmo 78 dizendo o seguinte: Deus me tirou de trás dos redis das ovelhas, das malhadas dos rebanhos, e me pôs como rei no meio do seu povo. No Salmo de número 100, há uma declaração fantástica de Davi, em que ele diz o seguinte: foi Ele quem nos fez, falando sobre Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Davi diz que Deus é aquele que age como um pastor na vida do seu povo. E o mais conhecido de todos os salmos, que você já estava repetindo e dizendo, ele esqueceu desse salmo, ele esqueceu desse salmo. Salmo 23, que você conhece tão bem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. A figura de um pastor cuidando das ovelhas estava impressa, impregnada na mente e no coração de Davi, por exemplo. Os profetas não fazem diferente. Ezequiel, quando quer chamar a atenção dos líderes da nação, ele chama essa liderança, inclusive política da nação, de pastores, e diz assim: ai dos pastores rebeldes e infiéis. Isso está no capítulo 34 de Ezequiel. Porque eles estão se alimentando da gordura das ovelhas, da lã das ovelhas, eles estão se aquecendo, mas eles não se preocupam em curar a que está ferida, em guiar a que está perdida, em levantar a que está caída, eles não se preocupam com isso. E quando nós vamos avançando pelas Escrituras, chegamos no Novo Testamento, e no Novo Testamento essa figura não é menos importante e proeminente, não. Jesus vai resgatando essa história várias vezes, não é uma ou duas vezes, mas várias vezes, desde o nascimento, até as parábolas, até a própria autorrevelação que Jesus faz, de si, obviamente, tudo tem a ver com essa figura também, de um pastor com suas ovelhas. Um dia Jesus, cansado de cuidar do povo, de curar o povo, de ensinar o povo, ele pensa em propor aos discípulos um tempo de descanso, e diz para os discípulos: vamos entrar no barco, atravessar esse lago, e na outra margem a gente vai encontrar um lugar de descanso, e a gente fica lá, quietos, descansando um pouco. E eles entram no barco e atravessam. Qual não é a surpresa, quando eles chegam na outra margem, e a Bíblia diz que quando lá chegam já possui uma multidão esperando Jesus, e Jesus, quando desembarca, sente uma profunda compaixão daquela multidão, e ele diz: este povo são ovelhas que não têm pastor. Eles estão sedentos por cuidado, porque são ovelhas que não têm pastor. E um dos textos mais célebres que nós temos nas Escrituras a respeito disso é o capítulo 10 de João. No Evangelho de João, Jesus faz 7 revelações sobre sua pessoa. É a autorrevelação. Jesus inicia sempre essas revelações com a expressão ego eimi, ou eu sou. E nessas revelações Jesus diz, entre outras coisas, no capítulo 10, que Ele é a porta das ovelhas e Ele é o bom pastor. 2 coisas. Dessa figura rica da cultura judaica e da vivência, da experiência de Jesus.
Nesse texto, Jesus diz assim: eu sou a porta das ovelhas, e às vezes a primeira coisa que nos vem à mente é que porta das ovelhas é um material inanimado, de ferro, de madeira. Mas se você ler com mais atenção, e alguns comentaristas, pesquisadores, estudiosos, bíblicos vão dizer isso, que mais do que uma porta inanimada, Jesus está falando de um porteiro. E o próprio capítulo 10, logo no início, nos fala do porteiro que abre a porta para que as ovelhas entrem. O ladrão não tem acesso ao aprisco, mas o porteiro abre a porta para que as ovelhas entrem. Jesus, provavelmente, quando se refere a si, dizendo eu sou a porta das ovelhas, ele não está falando a respeito de um material inanimado, ele está falando de um porteiro. Porque o pastor, ele cuidava das ovelhas durante muito tempo, diuturnamente, muitas vezes durante o dia, outras tantas durante a noite. Lembra-se do nascimento de Jesus? Quando o anjo vem anunciar o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que os primeiros a ficarem sabendo desse nascimento são os pastores. E eles estão aonde? Nos campos. Que momento? Durante a noite, guardando o rebanho. Você está comigo aqui? Durante a noite, guardando os rebanhos, porque o pastor trabalhava incansavelmente, diuturnamente, para cuidar das ovelhas. Mas obviamente ele tinha limitações físicas. Havia um momento em que ele precisava descansar, que ele não suportava o peso, a carga do cuidado com as ovelhas durante tanto tempo. E nesses momentos ele levava as ovelhas para o aprisco. O aprisco era um cercado de pedras, muito simples. E ovelha era um bicho assim que se você colocasse ela dentro de um cercadinho de pedras, que não precisava ser muito alto, ela não conseguia sequer transpor aquilo. Mas para prevenir, para que predadores não entrassem no aprisco, era colocado por cima daquele cercado de pedras, espinhos. E havia naquele cercado uma abertura. Essa abertura permitia que as ovelhas entrassem e saíssem. Essa abertura não possuía nada que a fechava. Quem ficava ali geralmente era a porta das ovelhas, ou o porteiro das ovelhas. E a Bíblia diz que esse pastor que cuidava das ovelhas, ao qual Jesus se identifica como o bom pastor, é aquele que quando fala as ovelhas, ouvem a sua voz. E o mais interessante é que o texto de João capítulo 10 diz que ele fala e as chama pelo nome. Está lá. Ele as chama pelo nome. Por quê? Invariavelmente os rebanhos não eram rebanhos grandes, porque um pastor não conseguia cuidar de mais do que 100 ovelhas. E ele sabia chamar as suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas ouviam a voz e conheciam o tom, conheciam o timbre, conheciam a entonação da voz do pastor e seguiam essa voz. Não seguiam a voz de estranhos, mas a voz do pastor era seguida. Eu queria que você pensasse comigo um pouquinho, antes de eu trazer as aplicações baseadas em Lucas capítulo 15, versos 3 a 7 especificamente. Qual que era a função do pastor e a natureza da ovelha? Porque se a gente volta para um texto do Antigo Testamento, que é o Salmo 23, e este de João capítulo 10, a gente entende um pouquinho. Qual que era a função do pastor e a natureza da ovelha? Porque a ovelha não era um animal fácil de lidar. Era fácil no sentido de que não era um animal agressivo, não era um animal que corria, mas era muito difícil exatamente por não ser um animal com essa proatividade. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos, porque o pastor, ele possuía a função de levar as ovelhas para pastos verdejantes, exatamente pelo fato de que as ovelhas não sabiam distinguir entre aquilo que era boa alimentação, bom capim,
e veneno. O próprio pastor tinha a incumbência de levá-las para pastos que fossem verdes e que as alimentasse de fato. O pastor também possuía a função de levar as ovelhas para águas de descanso. Por quê? Porque as ovelhas eram animais com pouca estabilidade, vamos dizer assim. Se elas entrassem em águas correntes, por serem animais pesados, com lã molhada, elas afundavam e eram levadas pela correnteza e morriam. Então o pastor também era aquele que possuía a função de levá-las para águas de descanso, ou águas paradas, mas que não fossem águas ruins. E o texto diz que os pastores também guiavam, ou melhor, esse texto diz que guia-me pelas veredas da justiça, porque para uma ovelha andar em um caminho tortuoso, íngreme, cheio de oscilações, era muito difícil. Por nada ela quebrava uma perna, quebrava uma pata, escorregava, caía no despenhadeiro, por nada. Em outras palavras, não era fácil ser pastor, porque ovelha não dava lucro, dava mais trabalho do que lucro. E Jesus, propositadamente, toma essa figura, e na parábola, ele aplica essa figura, dizendo: um homem tinha 100 ovelhas, perdendo uma, ele deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu até encontrá-la. E ao encontrá-la, coloca sobre os ombros e alegremente retorna para casa. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: vamos celebrar, porque eu achei a ovelha que estava perdida. 3 lições que eu queria que você guardasse no seu coração antes de você ir embora desse culto na manhã desse dia. Primeira delas, eu espero que você tenha entendido, antes de tudo, que Jesus é o bom pastor e que eu e você somos ovelhas desse pastoreio dele. Primeira lição: Jesus nos valoriza. O texto diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu até encontrá-la? É preciso que nós entendamos de uma vez por todas que nós somos valorosos para Deus. Desde a criação, passando pela queda até a cruz. Na criação, a Bíblia diz que Deus criou tudo, mas quando vai criar o homem e a mulher, preste atenção aqui em mim, por favor. Quando vai criar o homem e a mulher, Ele o faz dizendo que serão sua imagem e semelhança. Todas as demais coisas são criadas a partir da natureza em que cada um habitará. Os peixes são criados a partir das águas do mar, os luzeiros do céu, as plantas da terra. Mas quando Deus vai criar o ser humano, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque o homem é criado a partir da sua natureza. Nós carregamos um DNA e esse DNA é divino. E o homem não se sentirá em paz enquanto não se encontrar em Deus. Enquanto o homem, a mulher, não voltar o seu coração para Deus, o seu coração permanecerá inquieto.
Porque a nossa natureza carrega um DNA, e esse DNA é o da eternidade. Eclesiastes capítulo 3, a palavra de Deus nos diz que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Você e eu temos dentro do nosso coração um anseio, e esse anseio é pela eternidade. É pela eternidade. Quando nós chegamos na queda, a Bíblia diz que a primeira palavra, a primeira pergunta que Deus faz quando o homem cai, quando o homem e a mulher pecam e desobedecem a Deus, é que na viração do dia Deus vem e faz uma pergunta. Você se lembra qual é a pergunta? Onde estás? Por quê? Porque perdendo uma, vai buscá-la até encontrá-la. John Stott tem uma palavra em que ele diz, no seu livro Por que Sou Cristão?, que nós estamos sendo caçados pelo cão de caça do céu. Ele diz que Deus age como um cão de caça do céu, que fica no nosso encalço até nos encontrar. Deus vai farejando os nossos passos até nos encontrar, porque Ele está à nossa procura. Quando nós chegamos na redenção, na cruz, lá nós temos a maior expressão do quanto nós somos valorosos para Deus. Porque a Bíblia diz que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Não havia nada de bom, como ainda não há nada de bom em nós. Mas isso não tira de nós o valor que Deus nos dá. Nós somos valorosos para Deus. E talvez você diga, mas que tipo de valor é esse? Eu te direi, irmão, o valor que Deus nos dá não é resultado daquilo que nós produzimos. A ovelha dava mais trabalho do que lucro. Não é resultado daquilo que nós podemos oferecer, porque perto do que nós podemos oferecer, nada é comparado àquilo que Ele nos deu, ao cuidado do pastor. Não é resultado da nossa grande e alta performance, porque os nossos atos de justiça são aos olhos de Deus como trapos de imundície. Tudo que nós fazemos de melhor, e há muitas pessoas que se acham muito boas, mas tudo que nós fazemos de melhor, Deus olha, e a Bíblia diz que sente náuseas, é como trapo de imundície. Então preste atenção, por favor. O valor que nós temos para Deus não é um valor econômico, resultadista, pragmático, não é um valor de natureza monetária. O valor que Deus nos dá é de natureza afetiva. A ovelha que se perdeu, ela não é apenas um número de economia daquele pastor. A ovelha que se perdeu era um nome que havia sido perdido. Era uma ovelha a quem o pastor tinha afeto, ou por quem o pastor tinha afeto. Mais do que isso, quando nós chegamos na moeda perdida, você parou para fazer essa reflexão? A parábola da moeda perdida, nós pensamos assim, a moeda que se perdeu é 1/10, é 1/10 das economias daquela mulher. Não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com economia, porque se tivesse a ver com economia, essa mulher não teria dado uma festa depois, e gastado as economias dando uma festa, por uma moeda que se perdeu. Gente, aquela moeda fazia parte de um ornamento que a mulher usava no dia do seu casamento. Era uma grinalda que a mulher usava no dia do seu casamento, geralmente confeccionada pela própria noiva, que colocava 10 dracmas ao redor. Quando ela perde uma, ela havia perdido algo que lhe era de sentimento, algo que lhe era de afeto. Ela havia perdido uma moeda de um dia muito significativo da sua vida. E se isso não basta para você entender que o valor que Deus nos dá não é um valor do resultado, da performance, daquilo que nós produzimos, daquilo que nós fazemos, da santidade, do tempo de oração, do tempo de jejum. Ah, mas eu dou o dízimo, eu sou cheio de... eu sou forte. Se você não parar com essa ideia de uma vez por todas, você vai ficar como muita gente. Tem um monte de crente louco, porque não entendeu que Deus nos ama
porque simplesmente nos ama. É a graça dele, é o amor dele, é a bondade dele, é a natureza dele. E se isso não basta, pense comigo, o filho pródigo. O filho pródigo pede do pai o quê? A herança. Pega as economias do pai e gasta de maneira dissoluta. E a Bíblia diz que quando ele volta sem nada, sem absolutamente nada. E o pai o abraça, o beija e ainda dá uma festa, porque aquele filho estava perdido e foi achado. O valor que Deus nos dá é porque Ele nos ama. Aquele lá não tem valor nenhum, olha lá na sarjeta, bêbado, drogado. Eu não sou como os demais pecadores. Gente, o valor que Deus nos dá é o mesmo, porque Ele nos ama. Uma nota de R$100, agora tem nota de 200, né? Tem mesmo? Tem? Na igreja essas notas nunca aparecem. De R$2 aparece assim, ó. Vamos pensar na nota de R$200, novinha. Acabou de sair do Banco Central. Quanto que ela vale? Quanto que ela vale? Agora pensa numa nota de R$200, é só para você pensar. Eu não estou falando que isso acontece. Pensa numa nota de R$200 suja, rasgada. Sabe aquela nota de bêbado? Que ele tira assim, tudo amassada e suja. Quanto que vale essa nota de R$200 amassada e suja? Quanto vale? Esse é o valor de quem está na esquina, caído, na sarjeta, bêbado e drogado. E é o mesmo valor que Deus dá para você hoje aqui, limpo, penteado e cheiroso. Porque para Deus nós somos valorosos por direito de criação. E Ele quer que nós sejamos valorosos por direito de redenção. Segundo lugar, Jesus conhece você. O texto diz assim: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, perde uma? Perde uma. Os pastores cuidavam de pequenos rebanhos exatamente porque sabiam que precisavam dar conta de uma ovelha que se perdia. Isso deveria ser uma aula de poimênica. Na teologia tem um capítulo chamado poimênica. O que é poimênica? A palavra pastor vem de poimen, no grego. Poimênica é a arte de pastorear. Porque o que as pessoas querem hoje são grandes auditórios. O que elas querem são grandes públicos. O que as atrai são massas. Quanto maior, melhor. A massa é uma coisa atraente. Não está vendo? A minha igreja tem. A sua igreja já começou errado. Se é a sua, não é de Jesus. É preciso que a gente entenda de uma vez por todas que um pastor só consegue cuidar no máximo de 100 ovelhas. Por quê? Porque ele precisa dar conta através até do nome. E João capítulo 10 diz que quando o pastor chamava as suas ovelhas, ele não chamava as ovelhas dizendo: ô povo. Ele chamava as ovelhas e dizia: essa aqui tem nome. Essa aqui tem nome. Aqui a gente dá nome para a vaca, é a mimosa, é a cheirosa. Lá eles davam nome para as ovelhas. Aqui a gente dá nome para as galinhas. Lá eram para as ovelhas. E o pastor a chamava pelo nome. É preciso que você entenda isso também. Jesus conhece você. Ele conhece você mais do que você mesmo conhece sobre si. Ele perde uma e ele sabe a que se perdeu. Ele perde uma e ele sabe aquela que está fora, que está longe. E ele vai à procura até encontrá-la, porque valoriza,
mas quando a encontra, sabe que aquela é a ovelha do seu rebanho, e não é do rebanho do outro, é do seu rebanho. Jesus nos conhece, e Ele nos conhece muito bem, Ele sabe tudo a nosso respeito. Jesus nos conhece profunda e extensamente. Salmo 139 diz que Ele nos conhece tão bem que a palavra ainda nem chegou à nossa boca e Ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele nos conhece tão bem que nós éramos ainda uma substância informe no ventre materno e Ele estava lá trabalhando, tecendo. Ele nos conhece tão bem e é tão extenso o seu conhecimento sobre nós que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum desses dias havia ainda. Ele nos conhece tão bem, queridos, que Ele sabe quando a gente se assenta e quando a gente se levanta. De longe Ele penetra os nossos pensamentos. Ele nos conhece tão bem que se a gente se esconde nas cavernas da vida, Ele vai lá e pergunta: o que fazes aqui? Ele nos conhece tão bem que se a gente se esconde nas sombras, querendo fugir da presença de Deus, Ele vai até nós e diz: por que você sente pena dessa sombra que você nem criou, mas não sente misericórdia desse povo que precisa da minha graça? Ele nos conhece tão bem que Ele vai aonde nós estamos, Ele sabe tudo a nosso respeito e não há nada que nós possamos esconder de Deus. Ele conhece o nosso presente, a ponto de dizer: tu és Simão. Ele conhece o nosso passado, a ponto de dizer: filho de Simão. Ele conhece o nosso futuro, a ponto de dizer: tu serás chamado Cefas. Ele conhece o teu presente, o teu passado e o teu futuro. Não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus sobre quem você é, sobre o que você sente. Você pode esconder de todo mundo, mas você não esconde daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Uma vez que Ele lança esses olhos sobre nós, Ele consegue um diagnóstico preciso sobre quem somos, o que sentimos, o que pensamos. Terceiro lugar, Ele nos valoriza, Ele nos conhece e Jesus nos cuida. Ele cuida de você. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, deixa as 99 e vai à procura da que se perdeu até encontrá-la? E ao encontrá-la, alegremente, isso é muito importante, alegremente, coloca-a sobre os ombros e volta para casa. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: vamos celebrar, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Observe que Jesus cuida de nós, Ele sempre vai cuidar de nós. A palavra apacentar significa conduzir aos pastos ou conduzir à paz. Apacentar significa conduzir aos pastos, onde você se alimenta, ou conduzir à paz, onde a sua alma é refrigerada. Isso é apacentar. E Jesus está fazendo isso. Ele está apacentando o seu povo. E como que Ele apacenta? Ele apacenta cuidando do seu povo. Ele apacenta protegendo. Mas isso não é algo assim de natureza... a gente diz é o rebanho. Não, Ele nos conhece, de modo que Ele chama pelo nome e Ele cuida de nós. Em que circunstâncias Ele cuida? Em quaisquer circunstâncias. Quando Ele cuida? Ele cuida em tempos de pandemia, Ele cuida em tempos de guerra, Ele cuida em tempos de escassez. O nosso problema é o seguinte: quando tudo vai bem, nós sabemos que Deus está cuidando de nós, e a interjeição que nós usamos é glória a Deus. Não é assim que a gente faz? Glória a Deus. E a gente não tem dificuldade de dizer que Deus cuida de nós. Mas deixa eu te dizer, quando as coisas também não vão bem, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão ruins, quando você não está mais sentindo o chão debaixo dos seus pés, Ele continua cuidando de você. A única coisa que muda não é o cuidar de Deus, é a interjeição que nós usamos. Quando as coisas vão bem, a gente diz glória a Deus. Quando as coisas vão mal, a gente diz misericórdia. Só isso. Mas que Deus continua cuidando de você, eu não tenho dúvidas, porque a palavra de Deus me afirma isso. E não diz que Ele vai cuidar de você. A Bíblia afirma que Ele já tem cuidado de nós.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 46 e observe o seguinte, versículos 3 e 4. Ele cuida de você quando falta dinheiro. Ele cuida de você quando faltam perspectivas de futuro. Ele cuida de você quando você está confuso. Ele cuida de você quando você está amedrontado. Ele cuida de você. Uma das maiores bênçãos é reconhecer que Deus é criador. E eu tenho absoluta convicção disso. Que é muito abençoador saber que Ele nos criou. O Salmo de número 100 diz: foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Foi Ele quem nos fez. É muito bom saber que Deus nos criou. Isso já é tranquilizador. É bálsamo para a alma. É um unguento para o coração. Só que sempre houve um dilema entre aqueles que criam num Deus que cria e abandona e aqueles que criam ou creem num Deus que cria e continua presente. Uma coisa é um pai gerar e depois, quando nasce, diz: agora faz aí, vê o que você faz de melhor. Gera, mas em seguida diz: agora se vira, a responsabilidade é sua. Outra coisa é um pai que gera e depois diz assim: desde o ventre materno eu vos carrego. Desde o nascimento eu tenho carregado vocês. E até quando vocês ficarem velhos, de cabelos brancos, eu ainda os carregarei. Eu os carregarei, eu os levarei, eu cuidarei de vocês e eu os salvarei. Melhor do que saber que Deus criou cada um de nós é saber que Ele cuida de nós no trajeto da vida. Melhor do que saber que Ele nos criou é saber que ao longo do trajeto, da jornada, da nossa existência, tem alguém que interfere sim na nossa história de modo providencial. Nada acontece ao acaso, mas Ele está providencialmente conduzindo a nossa história, do nascimento até a morte. Do início ao fim, do alfa ao ômega da nossa jornada e da nossa existência, há um Deus que está cuidando de nós. É isso que a palavra de Deus afirma. Ele está cuidando de nós. Há um detalhe no texto que eu não queria deixar passar despercebido antes da gente encerrar. E esse detalhe é o fato de que o pastor, quando encontra a sua ovelha perdida, ele alegremente a coloca sobre os ombros. Esse pastor é diferenciado da parábola, porque esse pastor é Jesus. Porque se sou eu já dou um sermão na ovelha antes. Falo: olha, eu estava em casa, eu tive de sair da minha casa, tive de andar por terrenos íngremes, difíceis, cheios de percalços, tive de descer esse despenhadeiro aqui, para te encontrar aqui, com essa perna quebrada. Agora eu espero que você não saia da igreja. É assim que funciona com esses pastores humanos como eu.
Mas com o pastor Jesus funciona diferente. O pastor Jesus encontra a ovelha toda desgrenhada, cheia de carrapicho, suja, com a lã precisando de condicionador. Ele encontra a ovelha com a pata quebrada, com a perna quebrada, com fome. Alegremente ele coloca nos ombros. Uma vez, estou eu no mercado fazendo uma compra, um desses mercados que você sabe que na pandemia sempre esteve cheio, mas era antes da pandemia, e o meu filho Giovanni foi comigo, e ele me ajudou a fazer as compras. Quando chegamos, todo mundo aqui faz isso, eu sei. Primeiro você passa pelo açougue e pega a senha. E aí você olha, tem 300 pessoas na sua frente. Você diz, dá tempo de eu fazer toda a compra. E você faz toda a compra. Aí quando você volta para o açougue, ainda tem 50. E o Giovanni estava comigo e ele disse assim, e a gente está lá esperando, não tem mais nada para fazer. E aí ele disse, eu vou ali olhar os brinquedos. Eu falei, vai, pode ir, daqui a pouco você volta. Tá. E o tempo passa, já está nos 25 e nada do menino voltar. E nada do menino voltar. E aí eu fui ficando preocupado, aí eu corri e fui lá ver na seção de brinquedos, lá sabe aquelas prateleiras que fica brinquedo, nada do menino. E aí o coração bate forte. Para gente catastrófica que nem eu, já pensei assim, alguém pegou o menino, roubaram o menino, sequestraram o menino e pronto. Quando não, eu ouço aquela voz do além. É o sistema de som do mercado. Senhor Jean, seu filho Giovanni lhe aguarda no saque. Aquilo já me tranquilizou, mas ao mesmo tempo meu sangue subiu para a cabeça, assim. E aí eu fui mordendo os lábios, sabe? Eu vou matar esse menino. Já que ele não foi sequestrado, eu mato. Quando eu chego lá, tá ele todo alegre, conversando com a moça conversando com ele. E eu todo envergonhado, um pai que perdeu o filho no mercado e tem um nome chamado no sistema de som. Se tem um irmão da igreja, sabe que não existe um Jean e Giovanni a não ser a dupla sertaneja. Quando eu o vi, você sente o alívio de saber que ele está ali, mas sente vontade de quebrar o pescoço também. Jesus não. Talvez nós careçamos pensar mais sobre quem é o Deus das Escrituras. Talvez você esteja relacionando o Deus das Escrituras com um pai como eu, que ao encontrar, fica aliviado, mas ao mesmo tempo irado. O Deus das Escrituras, quando nos encontra, faz festa, e tem gente olhando para o Deus da Bíblia, para Jesus, como um Deus irado, com o dedo em riste, e só consegue pregar isso, só consegue aconselhar isso, só consegue ver isso na frente. O nosso Deus é o Deus que quando nos encontra, pega-nos no colo, coloca nos ombros e esboça um sorriso dizendo, vamos dar uma festa, porque essa ovelha estava perdida e foi achada. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Eu sei que nem sempre as coisas são fáceis para nós, e não são mesmo. Há dias em que parece que a gente perdeu o chão, mas até nisso, a providência de Deus está agindo. Repita para o seu coração, não quero que você repita isso para quem está do seu lado, para o seu coração, e não precisa nem falar em voz audível, mas diga,
ainda que baixinho, para a sua própria alma, diga: Jesus me valoriza, Jesus me conhece e Jesus cuida de mim. Diga isso para a sua alma mais uma vez. Diga: Jesus me valoriza, Jesus me conhece, Jesus cuida de mim. Ele está cuidando de tudo isso que parece que está fora do lugar, em total descontrole, em completo caos. Ele está cuidando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Não cante isso, querido. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. De mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu cante isso, querido, nessa manhã. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
de mim. Senhor, leva-nos debaixo dos teus cuidados. Que essa semana seja uma semana em que o nosso coração se encha da certeza do grande valor e amor que o Senhor tem por nós. Na convicção do conhecimento profundo e extenso de cada um de nós. E na absoluta e inequívoca palavra do céu que diz que Ele tem cuidado de nós. Que esta seja a palavra do Senhor para o nosso coração, que norteie a nossa caminhada. Não apenas nessa semana, mas ao longo dos nossos dias. Olhando no retrovisor da história e vendo esse ano tão cheio de complexidades e entendendo que no meio de tudo isso, lá estava o Senhor presente, nunca perdendo o controle providencial da história. Então fica conosco. E que o Senhor te abençoe, te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a presença do doce e Santo Espírito de Deus, sejam e permaneçam sobre a sua vida agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus.